Deus nos dá novamente oportunidade do nosso culto. A sua conexão conosco é também a nossa alegria. Temática do segundo domingo no Advento, e por isso também a segunda vela da coroa de Advento acesa, lembrando a vinda do Rei Jesus, festa de Natal, lembrando que Deus continua vindo a nós pela palavra e sacramentos, batismo e santa ceia, e que aguardamos a volta de Jesus a qualquer momento. Que Deus possa abençoar o nosso culto com a temática de hoje, o precursor. A partir do texto de Mateus, capítulo de número 3, versículo 1 a 12, com ênfase para o versículo 1 e o versículo de número 2. Queremos nesse momento fazer a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cantemos junto, ou acompanhemos o grupo Boa Nova em uma canção. Escuridão, luz e proteção, és tu, amor, e o Consolador, meu Jesus bem presente, Deus onisciente, seja onde for, és meu Salvador, és Deus na escuridão, luz e proteção, és tu, amor, e o Consolador, meu Jesus bem presente, Deus onisciente, seja onde for, és meu Salvador. O caminho é estreito, mas me fazes prosseguir, e em dias de aflição, tu me dizes que estou escuridão, luz e proteção, és tu, amor, e o Consolador, meu Jesus bem presente, Deus onisciente, seja onde for, és meu Salvador, és Deus na escuridão, luz e proteção, és tu, amor, e o Consolador, meu Jesus bem presente, Deus onisciente, seja onde for, és meu Salvador. La la ya la ya la ya la, la la ya, la la ya la ya la ya la, és meu Salvador. La la ya la ya la ya la ya la ya, la la ya la ya la ya la, és meu Salvador. Confessemos os nossos pecados ao nosso Deus. Ó Santo Deus, que és meu Pai celestial, sei que sou um pobre pecador e erro diariamente por pensamentos, palavras e atos. Sei também que provoco a tua ira e mereço o castigo aqui nesse mundo e na eternidade. Por tudo isso, fico muito triste e peço que me perdoes por amor do teu Filho e pelo auxílio do teu Espírito Santo. Quero mudar a minha vida. Amém. A Escritura Sagrada nos dá a certeza de que se confessamos os nossos pecados ao nosso Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Jesus
morreu na cruz e ressuscitou, para que tivéssemos perdão dos pecados, vida e salvação. Se essa também a tua confissão, como acabamos de fazer, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, te anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o Evangelho para o dia de hoje. O texto é de Mateus, capítulo de número 3, do primeiro versículo até o versículo de número 12. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judeia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão, iam ouvi-lo. Eles confessavam os seus pecados, e João os batizava no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu, e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Confessemos a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantemos junto ou acompanhemos o hino de número 11 do Inário Luterano. Ide consolai meu povo, é o clamor do eterno Deus. Aos que estão em densas trevas, urge a voz dos altos céus. A Jerusalém pregai, sobre a paz de Deus o Pai, e dizei que perdoados foram todos os pecados. Escutai a voz que clama,
no deserto e na amplidão, anunciando aos penitentes a graciosa salvação. Do Senhor a voz ouvi, e um caminho a Ele abri. Vales, montes reverentes, recebei-o muito contentes. Mesmo cheios de pecados, em sua graça confiai. Revestidos de humildade, em seu reino assim entrai. Pois a glória do Senhor revelada é por amor, e há de vê-la o mundo inteiro. Eis a voz do mensageiro. Graça e paz da parte de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos meditar no texto do Evangelho há pouco lido, Mateus capítulo 3, do primeiro versículo até o versículo de número 12, destacando o versículo 1 e 2, onde diz: Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judeia e começou a pregar, dizendo: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Sob o tema O Precursor. Amigos no Salvador Jesus, em todos os tempos, autoridades se deslocam pelo mundo em missões importantes. E cada missão é muito bem planejada com antecedência, bem como verificada uma minuciosa estratégia para que seja coroada de êxito. Se de nós, simples seres humanos, fazemos isso com todo o cuidado, Deus, em seu amor, sua graça e sua misericórdia para com toda a humanidade, planejou e executou o maior de todos os seus planos, para resgate dos seres humanos que dele se desviaram. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículos 4 e 5, nós encontramos escrito: Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Em todo o Antigo Testamento, Deus vai lembrando em vários momentos do seu plano amoroso de enviar Jesus para ser o nosso Salvador. Isaías 43 é um desses textos, mais ou menos escrito há uns 780 anos antes de Jesus vir. Isaías 43 diz: Alguém está gritando no deserto. Preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. Esse texto de Isaías 43 refere-se justamente ao evangelho de hoje, segundo domingo no Advento, falando sobre João Batista, que Deus envia meio ano antes de Jesus iniciar o seu ministério aqui no mundo, para preparar os corações das pessoas para receber Jesus. João Batista foi para o deserto da Judéia, sul da Palestina,
e começou a pregar, dizendo para as pessoas: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Dali a 6 meses, Jesus inicia o seu ministério. Jesus é esse reino que agora está presente entre eles, conforme anúncio de João Batista. A tarefa de João Batista é de precursor, é de anunciar a vinda do Rei da Glória. Ele vem antes da autoridade, preparar o caminho para a autoridade, Jesus, andar. Os moradores de Jerusalém e arredores, em volta do Rio Jordão, iam ouvir a pregação de João Batista. Diz o texto, no versículo 6 do nosso Evangelho, que as pessoas confessavam os seus pecados e João as batizava no Rio Jordão. Como sempre, a Escritura nos revela que há os que creem na pregação da palavra de Deus e os que não creem. Fariseus e saduceus, 2 grupos dentre os judeus, e a se destacar que os saduceus não acreditavam na ressurreição. Esses grupos vinham até João Batista para serem batizados por ele. João, inspirado por Deus e conhecedor também da vida desses líderes judeus, adverte diante da hipocrisia, do fingimento deles, e pega pesado com eles, com a lei de Deus, como precisa ser, para com os que não se arrependem verdadeiramente e desprezam a palavra de Deus. E João, então, lhes diz: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos vossos pecados. Arrependimento verdadeiro, podemos dizer que é seguir numa direção completamente oposta, ou seja, 180 graus. Mudança de direção, mudança de vida, de caminhar em direção oposta à cruz, ou seja, longe da cruz, voltar do caminho errado para o caminho certo. Voltar em direção a Jesus é deixar o erro de lado, conforme a palavra de Deus, e andar conforme a vontade de Deus na fé em Cristo Jesus. Um exemplo prático disso é, por exemplo, o que nós temos no texto de Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe com as suas próprias mãos, fazendo o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Uma mudança completa de vida, a partir da fé em Jesus, o Salvador, e querer viver conforme a sua santa vontade. João Batista ainda deixa bem claro que a nova vida em Cristo, mediante a fé nele, é uma vida cristã conforme a vontade de Deus, em amor e boas ações, em que deve prevalecer a fé e a vida conforme Cristo ensina. João Batista diz, ainda em nosso texto: toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Versículo 10. Todo arrependimento, Deus conhece se ele é sincero. Se ele provém da fé verdadeira, que confia em Jesus. E, automaticamente, a partir daí, tem boas ações, que frutificam a partir desta fé. Não nos enganemos. Deus conhece tudo. Conhece o íntimo de cada um de nós, seres humanos.
João Batista termina a sua pregação dizendo que Jesus vai separar o trigo da palha. E ao dizer isso, João Batista está indo além de falar da presença do reino do céu com a vinda de Jesus. Pois a separação definitiva de trigo e palha se dará com a segunda vinda de Cristo, para julgar os vivos e os mortos, como confessamos no credo. Como conclusão de nossa mensagem, queremos nos lembrar: Deus planejou bem, em amor, o nosso resgate em Cristo Jesus, pela sua morte e pela sua ressurreição. João Batista foi apenas o precursor da mensagem, aquele que veio antes para anunciar, mas ele bem apontou para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aquele que era mais importante do que ele, e que ele não era nem digno de desatar as correias das sandálias de Jesus. Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. O sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus nos oportunizaram perdão dos nossos pecados, vida junto com Ele, já no dia a dia aqui neste mundo, e a certeza da salvação eterna. Façamos uso frequente da palavra de Deus e dos sacramentos, batismo e santa ceia, pois é através desses meios que Deus cria e mantém a fé em nossos corações. Valorizemos também o ensino de João Batista, vivendo em arrependimento e fé, diariamente em nossas vidas, aguardando a volta de Jesus. Compartilhemos esta boa notícia do Evangelho pelo mundo. E aí, somos, como João Batista, precursores de Jesus, pois estamos anunciando este Jesus que virá um dia. Portanto, louvemos a Deus pela sua glória, pela sua graça, ou seja, pelo presente que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho Jesus. Temos isso em Efésios 1:6. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações e a vida prática na fé em Jesus, aguardando a volta de Jesus em arrependimento e fé para a vida eterna. Amém. Oração geral, em que nossos agradecimentos, nossas necessidades, levamos ao nosso Deus. Não temos aqui uma lista específica de pessoas nas necessidades, mas você, quem sabe, conhece pessoas, nesse momento também peçamos a Deus por elas, e você talvez que está conectado conosco também com as suas necessidades, tantas pessoas pelo mundo afora, enfim, que agradeçamos a Deus e peçamos que Ele nos acompanhe e nos ajude em nossas vidas, aguardando a volta de Jesus para a vida eterna em arrependimento e fé. Oremos. Bondoso Deus e Pai, Tu és um Deus de misericórdia e graça, que através de João Batista, o precursor, preparaste o caminho para Jesus. E continuamos, Senhor, tendo esta oportunidade, desta preparação pela Tua palavra, e também nos fortalecidos pelo sacramento da Santa Ceia, uma vez que também já fomos batizados, pertencemos ao Teu povo. Ou, Senhor, dá oportunidade àqueles que não conhecem a Tua palavra também de a conhecerem. Fortalece a nossa fé, ajuda-nos para que o nosso arrependimento seja sincero e verdadeiro, e a nova vida em Teu Filho Jesus seja levada conforme a Tua santa vontade. Concede-nos, Senhor, também compartilhar desta mensagem a cada vez mais pessoas, para que outros conheçam esta verdade do Evangelho. Olha com Tua bondade, misericórdia e graça para tantas necessidades que temos em nossas vidas. Abençoa as nossas famílias. Abençoa, Senhor, o convívio na igreja.
Abençoa, Senhor, o nosso convívio pelo mundo e também ser sal da terra e luz do mundo. Não para que nós sejamos glorificados, mas pelo contrário, para que glorifiquemos a Ti, ó Pai, que está nos céus, conforme Tu nos lembra em Tua palavra, em Mateus, capítulo de número 5, 13 a 16. Sal da terra e luz do mundo para a Tua glória, apontando para Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Senhor, recupera as pessoas das suas necessidades especiais. Dá, Senhor, forças para aqueles que andam em dificuldades poderem seguir a vida na confiança em Teu Filho. Recupera-os de acordo com a Tua santa vontade. E se levas entes queridos dentre nós para junto de Ti, consola-nos e conforta-nos com a certeza da ressurreição e da vida eterna. Abençoa também a nossa vivência em nosso país, em meio a tantas necessidades e dificuldades, pelo mundo afora também, e faz-nos sempre estar preparados em vida de arrependimento e fé, aguardando a volta do Teu Filho Jesus para a vida eterna. E enquanto estamos nesse mundo, que possamos nos alegrar, mais uma vez, com o Natal perto e festejá-lo para a Tua glória, bem como também usufruir da Tua palavra e dos sacramentos batismo e santa ceia, que Tu continuas vindo a nós por esses meios da graça, até o dia que nos recebes na bem-aventurança eterna. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus pelos séculos sem fim. Amém. Nesse momento, convido você a que possamos fazer a oração do Pai Nosso, oração que Jesus ensinou aos seus discípulos e a nós também. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Momento de nossos agradecimentos a todos aqueles que de uma maneira ou de outra colaboraram para que o nosso culto pudesse ser realizado. Convite a você a estar novamente conosco, próximo sábado, 19h15, ou nos cultos presenciais, todos os sábados, às 19 horas, Rua Paraguai 37, bairro Fátima, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, ou na segunda comunidade, aos domingos, às 9 horas pela manhã, Parque Residencial Itacolomi, parada 79A, da faixa Taquara, Porto Alegre, para os nossos cultos presenciais. Que Deus dê a você um bom fim de noite, também um bom domingo abençoado, boa semana e a estar conosco. E compartilha desta mensagem do Evangelho, porque é mensagem que todos nós precisamos dela. Arrependei-vos, porque está perto o reino dos céus. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Finalizamos o nosso culto com o hino de número 12 do Inário Luterano.